A câmera ainda estava gravando quando a equipe de busca encontrou a bicicleta de montanha destroçada 3 dias depois. Seu quadro de fibra de carbono estilhaçado e retorcido como se um titã a tivesse agarrado e torcido como um pano úmido. Nos últimos 90 segundos de bateria, antes que a GoPro morresse, a pequena lente documentou tudo o que aconteceu naquela tarde inacreditável. A pedalada frenética, evidente nos solavancos violentos do guidão, enquanto Léo Vance lutava para manter o controle em velocidades que nenhuma bicicleta foi feita para atingir em uma sinuosa trilha na floresta. A respiração ofegante e apavorada, capturada pelo microfone em arfadas curtas e desesperadas, sobre o zumbido agudo da corrente da bicicleta e o rugido percussivo dos pneus cravejados batendo sobre pedras e raízes retorcidas. E por baixo de tudo isso, uma cadência sincronizada de passadas que não pertencia a nenhum catálogo conhecido do mundo natural. A gravação da câmera do capacete de Léo Vance revelou 3 vultos imensos o flanqueando pela densa floresta de Washington, seus corpos mantidos baixos em uma postura de corrida perturbadoramente similar à de um gorila em ataque, exceto que esses seres se moviam a uma velocidade que humilharia um velocista olímpico. A filmagem os mostrava mantendo o ritmo perfeito com a bicicleta, mesmo quando Léo atingia 30 milhas por hora em uma trilha de pouco mais de 1 metro de largura, seus braços poderosos os impulsionando para a frente com um ritmo que denotava uma força aterrorizante e uma coordenação tática e praticada. Se você diminuísse a velocidade da gravação, assistindo quadro a quadro agonizante, poderia discernir a comunicação deles, movimentos de cabeça rápidos e sutis e uma série de estalos úmidos que nenhum animal conhecido produz, enquanto ajustavam sua formação, mantendo um espaçamento impecável em ambos os lados da trilha e diretamente atrás dele. A câmera capturou o momento preciso em que eles o afunilaram em direção à ravina, trabalhando em conjunto com o tipo de precisão estratégica que os lobos usam para isolar um caribu fraco da manada. Só que estes não eram lobos, e Léo não era uma presa fraca. Ele era um homem habilidoso em uma máquina de alta performance, usando cada grama de sua habilidade e força para sobreviver, e ainda assim não foi o suficiente. A filmagem mostrou a figura à esquerda avançando subitamente, forçando Léo a desviar para a direita em direção à beira da trilha, onde o chão desaparecia no nada. Mostrou a figura à direita, cronometrando seu movimento com uma perfeição arrepiante, lançando-se para a frente no instante exato em que Léo tentou corrigir seu curso, fechando sua rota de fuga. E mostrou a terceira figura, a de trás, desferindo uma última e aterrorizante explosão de velocidade que arremessou Léo para o abismo em um estado de pânico puro e absoluto. O que a câmera não conseguiu registrar, porque a essa altura Léo estava no ar e a GoPro capturava um borrão vertiginoso de céu e galhos de árvores. Foi o que aconteceu depois que ele atravessou o guarda-corpo de madeira podre na beira do Serpents Canyon. Não mostrou a queda de 12 metros no riacho abaixo ou a forma como o corpo de Léo despencou pelo ar, seus pés ainda parcialmente presos aos pedais de sua bicicleta. Não mostrou o impacto brutal com a água, o frio chocante, o momento desorientado em que Léo, com uma concussão e confuso, não conseguia distinguir qual era o caminho para cima e teve certeza de que se afogaria em um riacho de montanha. E o mais crucial, não mostrou por que as criaturas se abstiveram de segui-lo para completar a caçada, embora a parede da ravina fosse facilmente escalável e Léo estivesse tão indefeso quanto um bebê na água congelante. As autoridades, mais tarde, descartariam a filmagem como uma fabricação, uma farsa elaborada provavelmente envolvendo amigos em fantasias de macaco e edição de vídeo sofisticada.
Alegaram que os vultos eram meras sombras projetadas pela densa copa da floresta, reflexos da lente da câmera de ação barata que Léo havia comprado online, ruído visual que sua mente traumatizada havia interpretado mal como monstros. Concluíram que Léo simplesmente perdeu o controle em uma sessão notoriamente traiçoeira da trilha. Sofreu um acidente espetacular e depois inventou uma história fantástica para racionalizar seu próprio erro. A mente humana faz isso, explicaram eles com uma simpatia profissional e distante. Quando confrontados com um trauma severo, nossos cérebros criam narrativas para impor ordem ao caos, para dar sentido a acidentes aleatórios. Léo havia imaginado as criaturas porque imaginá-las era menos doloroso do que aceitar que seu próprio descuido quase lhe custou a vida. Mas Léo sabia a verdade. Ele esteve lá. Ele tinha visto os olhos deles naqueles segundos finais, antes de cair no abismo. 3 pares de globos amarelo-dourados que pareciam emanar sua própria luz interna. Olhos que acompanhavam cada movimento seu, com uma inteligência que era ao mesmo tempo inegável e totalmente aterrorizante. Ele sentiu o fedor deles, um miasma de podridão e selvageria mais fétido do que qualquer animal atropelado que ele já tivesse encontrado. Pior do que a vez em que encontrou um alce morto em agosto que estava apodrecendo por uma semana no calor do verão. Pior do que qualquer coisa que a natureza deveria ser capaz de produzir. Ele ouviu a respiração gutural deles, os sons de estalos úmidos que usavam para se comunicar, vocalizações que se originavam no fundo de seus peitos e emergiam como algo estranho a qualquer garganta na terra. E ele sentiu, naqueles 90 segundos de terror puro e destilado, enquanto o encurralavam em direção à ravina, a sensação inconfundível de ser caçado por algo que entendia precisamente o que estava fazendo. Não era a agressão aleatória de um urso assustado protegendo seus filhotes, nem o ataque defensivo de um alce surpreendido, mas uma caça calculada e proposital. Eles trabalharam juntos para levá-lo a uma posição da qual não havia escapatória, a não ser a queda. Eles se comunicaram, coordenaram e executaram um plano. E então, por razões que o assombrariam para sempre, eles o deixaram ir. Esta é a história do que realmente aconteceu na Serpent's Crest Trail durante 7 dias em setembro. Uma semana que começou com um simples treino e terminou com Léo Vance aprendendo uma verdade tão profunda que a maioria das pessoas nunca acreditará e que uma parte dele ainda deseja nunca ter descoberto. É a história de como Léo aprendeu que nos cantos mais escuros da vasta natureza selvagem da América, nas antigas florestas primárias que ainda cobrem milhões de acres no noroeste do Pacífico, existem coisas que observam das sombras, coisas que caçam, coisas que trabalham juntas com inteligência e propósito, e o mais aterrorizante de tudo, coisas que não caçam sozinhas. A manhã de 14 de setembro amanheceu cinzenta e fria no sopé das Cascades, uma daquelas manhãs de outono de Washington que prometiam chuva à tarde, mas ofereciam algumas horas preciosas de pedalada seca para quem estivesse disposto a acordar cedo o suficiente para aproveitá-las. Léo Vance colocou sua Santa Cruz Bronson no suporte de sua Toyota Tacoma precisamente às 6h15, seus movimentos praticados e eficientes após anos de excursões antes do amanhecer. A bicicleta era seu santuário, um modelo de suspensão total de última geração, para o qual ele economizou por 6 meses, cada componente meticulosamente escolhido e instalado. Ele havia melhorado a suspensão para lidar com o terreno brutal das Cascades, colocado pneus mais largos para uma aderência superior na rocha vulcânica solta, prevalente em tantas trilhas, e até se deu ao luxo de um sistema de câmbio eletrônico de ponta que seus colegas na oficina mecânica consideravam excessivo
para um ciclista amador. Aos 32 anos, Léo pedalava nessas montanhas desde o ensino médio, muito antes de se mudar da casa de seus pais em Tacoma, para aceitar um emprego como operador de máquina CNC em Bellingham. Ele conhecia cada zigue-zague e jardim de pedras, desde a Mount Baker Wilderness até o Columbia River Gorge. Havia percorrido trilhas ausentes de qualquer mapa e explorado estradas madeireiras que não viam tráfego de veículos há décadas. Na maioria dos fins de semana, você poderia encontrá-lo por aqui, sua caminhonete estacionada em alguma trilha remota, desaparecendo nas montanhas por 6, 8 ou às vezes 12 horas seguidas. Ele pedalava até suas pernas virarem gelatina e seu suprimento de água se esgotar, até o sol mergulhar atrás dos picos e ele estar navegando com uma lanterna de cabeça, e então voltava para casa em um estado de exaustão pacífica e dormia o sono profundo dos justamente cansados. Léo trabalhava em 4 turnos de 10 horas, de terça a sexta, o que lhe proporcionava longos fins de semana para perseguir sua obsessão pelas montanhas. Era um trabalho bom e estável, com bom salário e todos os benefícios, e exigia foco suficiente para que Léo não pudesse passar seus turnos pensando na floresta. Seus colegas de trabalho o chamavam de obsessivo por suas pedaladas. Sua ex-namorada, Sarah, havia usado um termo menos lisonjeiro, chamando-o de vício, um meio de evitar as complexidades da vida real e dos relacionamentos genuínos. Essa foi uma das muitas razões pelas quais ela o deixou 2 anos antes, levando com ela metade dos móveis e a maior parte da inclinação de Léo para voltar ao mundo dos encontros. Léo preferia ver isso como foco. A bicicleta era sua forma de meditação, o único momento em que sua mente realmente se aquietava e cessava seu ciclo implacável de piores cenários e espirais de ansiedade. As trilhas eram seu santuário, o lugar onde ele se sentia mais próximo de algo maior que ele mesmo, embora Léo não pudesse articular o que era esse algo. E a solidão da floresta, o silêncio absoluto que se podia encontrar no interior, era o único lugar onde Léo se sentia completamente em paz com o mundo. Esta manhã deveria ser especial. Léo vinha planejando essa pedalada há 3 semanas, desde que descobriu algo incomum enquanto examinava imagens de satélite no Google Earth tarde da noite. Ele estava procurando novas trilhas para explorar, dando zoom em várias seções da Ironwood National Forest, quando notou uma linha tênue cortando uma área que os mapas designavam como Whisperwood Basin. A linha era pouco visível através da densa cobertura de árvores, mas o olho experiente de Léo a reconheceu como uma trilha, provavelmente uma antiga estrada madeireira ou talvez uma trilha de caça alargada ao longo dos anos por caminhantes ou motoqueiros ilegais. O que a tornava intrigante era sua localização. A Whisperwood Basin estava situada em uma seção remota da Floresta Nacional que até mesmo as empresas madeireiras haviam em grande parte ignorado. Uma depressão em forma de bacia cercada por cumes íngremes que tornavam o acesso formidável. As imagens de satélite revelavam uma floresta primária, o tipo de enormes abetos de Douglas e cicutas ocidentais que de alguma forma escaparam das motosserras durante o boom madeireiro de meados do século XX. Léo perguntou na loja de bicicletas local, mencionou a bacia para alguns dos ciclistas mais experientes e recebeu apenas ombros encolhidos e conselhos cautelosos. Um ciclista mais velho, um corredor de downhill semi-profissional chamado Mark, que havia percorrido todas as trilhas em 3 condados, tinha ouvido falar da Whisperwood Basin, mas nunca esteve lá. Ele disse que o acesso era muito difícil e as trilhas muito cobertas de vegetação para justificar o esforço. Isso apenas fortaleceu a determinação de Léo em explorá-la. A trilha adicionaria aproximadamente 15 milhas ao seu circuito usual da Serpent's Crest, levando-o mais fundo no interior do que ele jamais havia se aventurado.
Mas Léo tinha o dia inteiro livre e o condicionamento físico para lidar com o que quer que a floresta apresentasse. Ele havia embalado água extra, 2 barras de energia, um kit de primeiros socorros e seu telefone, apesar de saber que o sinal seria inexistente tão fundo nas montanhas. Sua GoPro estava totalmente carregada e firmemente montada em seu capacete, configurada para gravar todo o percurso, porque Léo gostava de rever suas filmagens mais tarde, estudando sua técnica em sessões técnicas e revivendo os melhores momentos da pedalada durante os longos e monótonos turnos na oficina. Ele chegou ao início da trilha Serpent's Crest às 7h30, o estacionamento de cascalho deserto, exceto por uma perua Subaru dilapidada que estava se decompondo lentamente ali há meses, sendo gradualmente consumida por vinhas de amora e hipomeias. Tornou-se um elemento fixo da paisagem, um monumento a alguma aventura esquecida. Léo estacionou no canto mais distante, desligou o motor e sentou-se por um momento na cabine silenciosa de sua caminhonete, preparando-se mentalmente para a pedalada à frente. O ar, quando ele saiu, estava fresco e limpo, carregando aquele cheiro distinto de montanha de terra úmida, abeto de Douglas e agulhas em decomposição. Léo respirou fundo, enchendo os pulmões, sentindo seu corpo despertar e sua mente se aguçar com a antecipação. A temperatura provavelmente estava na casa dos 7 graus Celsius. Fria o suficiente para exigir aquecedores de braço nos primeiros quilômetros até seu corpo aquecer, mas um clima de pedalada perfeito assim que ele começasse a se mover. O céu era uma camada sólida de cinza, o tipo de nuvens baixas que poderiam se dissipar ao meio-dia ou permanecer o dia inteiro. Léo verificou a previsão do tempo uma última vez em seu telefone. 20% de chance de chuva com ventos leves e variáveis. Depois, guardou o telefone e começou seu ritual pré-pedalada. Primeiro, ele verificou a bicicleta, passando pela mesma lista de verificação que havia realizado centenas de vezes. A pressão dos pneus estava boa. Ambas as rodas estavam devidamente encaixadas. Os freios respondiam bem e a suspensão estava ajustada para seu peso e o estilo de pedalada do dia. Ele vestiu sua mochila de hidratação, o peso de 3 litros de água se acomodando confortavelmente entre suas omoplatas. Ele prendeu suas barras de energia no cinto da mochila para fácil acesso. Ele verificou 2 vezes se o kit de primeiros socorros estava presente, não que esperasse precisar dele, mas era sempre melhor estar preparado. Capacete colocado, tira do queixo justa, luz de gravação da GoPro piscando em vermelho. Luvas calçadas, aquecedores de braço puxados, óculos de sol no lugar apesar da falta de sol. Léo encaixou os pés nos pedais com o satisfatório clique duplo que confirmava que estava firmemente travado e começou a pedalar. A trilha começava como um caminho largo de cascalho, subindo suavemente através de uma floresta de segundo crescimento que havia sido explorada em algum momento nos anos 70 e desde então havia se regenerado em um povoamento denso e uniforme. Jovens abetos de Douglas ficavam lado a lado, seus troncos não mais do que 20 ou 25 centímetros de diâmetro, formando uma parede de linhas verticais em ambos os lados da trilha. O chão estava coberto de samambaias espada, suas folhas ainda pesadas com o orvalho da manhã que salpicava as pernas de Léo enquanto ele passava por elas. O cheiro da floresta o envolveu imediatamente. Aquele perfume complexo de matéria vegetal viva e em decomposição, de fungos e musgo, da doce decomposição de agulhas caídas, de terra que permanecia perpetuamente úmida neste clima onde a chuva era mais comum que o sol. A primeira milha era sempre a mais desafiadora, os músculos frios de Léo protestando contra o esforço, seu sistema cardiovascular
levando tempo para se ajustar às demandas de suas pernas. Mas na segunda milha, ele encontrou seu ritmo, aquela cadência perfeita onde pedalar parecia quase sem esforço, e ele podia deixar sua mente vagar enquanto seu corpo executava sua tarefa treinada. A trilha subia constantemente, ganhando cerca de 90 metros por milha em média, a inclinação íngreme o suficiente para aumentar sua respiração, mas não tão brutal, a ponto de exigir descanso. Léo engatou sua marcha de subida, girando os pedais em círculos fáceis, conservando energia para o longo dia pela frente. À medida que subia mais alto, a floresta se transformava. A floresta de segundo crescimento deu lugar a árvores mais velhas e maiores, enormes abetos de Douglas misturados com cicuta ocidental e o ocasional cedro vermelho ocidental colossal com casca tão grossa que você poderia enfiar o punho inteiro em seus sulcos. Abetos de Sitka apareceram quando ele se aproximou do cume. Suas agulhas cinza esverdeadas e galhos caídos distintos fáceis de identificar. A vegetação rasteira também se tornou mais densa, as samambaias-espada dando lugar a salau e uva do Oregon, arbustos de mirtilo e Devil's Club, com seus espinhos cruéis que podiam perfurar luvas de bicicleta se não se tomasse cuidado. A visibilidade caiu para talvez 6 ou 9 metros em ambos os lados da trilha, a vegetação formando uma densa parede verde que limitava severamente as linhas de visão. Na terceira milha, Léo ouviu os primeiros sinais de vida selvagem. Uma gralha de Steller chamou do alto do dossel, seu grito áspero e arranhado sempre soando vagamente acusatório. Mais longe, um corvo respondeu com seu grasnido mais profundo. Léo sorriu, confortado pelos sons da floresta despertando ao seu redor. Ele pedalava nas montanhas há tempo suficiente para saber que o silêncio era muitas vezes mais perturbador do que o barulho. Quando os pássaros paravam de cantar e os esquilos cessavam sua tagarelice, geralmente indicava que um predador estava por perto. Um puma, talvez, ou um urso se movendo por seu território. Mas naquela manhã, a floresta estava ativa e barulhenta, o que significava que Léo era provavelmente a criatura mais perigosa se movendo por aqueles bosques. Na quinta milha, Léo havia entrado naquele estado meditativo que mais apreciava ao pedalar, onde sua mente consciente podia vagar livremente enquanto seu corpo lidava automaticamente com as demandas técnicas da trilha. Sua respiração encontrou seu ritmo constante. Sua frequência cardíaca estava confortavelmente na zona 3 e suas pernas pareciam fortes e responsivas. A GoPro continuava sua gravação silenciosa, capturando a trilha se desenrolando à sua frente, o borrão de vegetação verde de cada lado e o vislumbre ocasional do céu cinzento através de brechas no dossel acima. A trilha havia se estreitado para um verdadeiro single track agora, mal largo o suficiente para o guidão da bicicleta, com quedas de um lado ou de outro, dependendo da inclinação. Léo navegava pelas seções técnicas com facilidade praticada, aliviando o peso da roda dianteira para passar por cima de raízes, inclinando-se nas curvas e encontrando a linha mais suave através de jardins de pedras, onde pedras vulcânicas do tamanho de bolas de basquete cobriam o caminho. Era por essa pedalada que ele vivia, onde cada segundo exigia sua atenção total, não deixando espaço para os pensamentos ansiosos que o atormentavam durante as partes mais lentas de sua vida. No marcador da 7ª milha, um poste de madeira desbotado instalado anos atrás e nunca mantido pelo serviço florestal. Léo notou a primeira coisa, incomum da manhã. Uma corça estava parada ao lado da trilha, tão perto que ele poderia ter estendido a mão e tocado seu flanco ao passar. Era uma corça de cauda preta, comum nessas montanhas, sua pelagem começando a transição do tom avermelhado do verão para o marrom acinzentado do inverno. O que chamou a atenção de Léo não foi sua presença.
Ele via veados em quase todas as pedaladas, mas seu comportamento. Ela não disparou quando ele se aproximou, nem mesmo virou a cabeça para olhá-lo. Seu corpo estava absolutamente rígido, cada músculo tenso, suas orelhas viradas para a frente e fixas em algo nas árvores ao norte. Léo diminuiu a velocidade até parar, um pé no chão, e seguiu seu olhar para a densa floresta. A princípio, ele não viu nada além das colunas intermináveis de troncos de árvores desaparecendo na sombra e na vegetação rasteira, a mesma vista que ele vinha vendo na última hora. Mas algo sobre a intensidade da corça o fez continuar olhando, examinando a floresta metodicamente, tentando avistar o que quer que a tivesse deixado tão completamente hipnotizada. As narinas da corça se dilataram rapidamente, testando o ar. Léo podia ver o branco ao redor de seus olhos, aquele olhar selvagem e aterrorizado que os animais de presa têm quando sabem que um predador está por perto, mas não conseguem identificar sua localização. Um pequeno arrepio percorreu sua espinha, apesar do calor que seu corpo havia gerado com a subida. O que quer que estivesse lá fora nas árvores tinha a corça absolutamente paralisada de medo, com medo demais para correr, esperando para ver de que direção a ameaça viria antes de se comprometer com a fuga. Léo ficou ali por talvez 30 segundos, sua própria respiração inconscientemente diminuindo para quase o silêncio enquanto ouvia e observava. A floresta ao redor deles ficou quieta. Ele percebeu com um sobressalto que não conseguia mais ouvir pássaros, esquilos ou o farfalhar de animais menores. O silêncio era tão completo que parecia antinatural, opressivo, como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração. Então, sem nenhum estímulo discernível, sem nenhum som ou movimento que Léo pudesse detectar, a corça explodiu em movimento. Ela não correu pela trilha, ou de volta por onde Léo havia vindo. Em vez disso, ela se chocou diretamente contra a densa vegetação rasteira no lado sul da trilha, longe do que quer que estivesse observando, fugindo com a velocidade desesperada de um animal que sabe que sua vida depende de cada fração de segundo. Léo esperava ouvir seu progresso ruidoso através das samambaias e do salau, o barulho usual que os veados fazem ao correr a toda velocidade por vegetação espessa. Mas não houve nada. A corça desapareceu na vegetação rasteira e Léo não ouviu absolutamente nada. Nenhum galho quebrando, nenhuma passada pesada, nenhum farfalhar de samambaias perturbadas. Era como se ela simplesmente tivesse deixado de existir no momento em que deixou a trilha. O silêncio impossível de sua partida incomodou Léo mais do que qualquer outra coisa sobre o encontro. Ele conhecia veados, e eles não eram animais silenciosos quando corriam. Eles atravessavam a floresta como pequenos tratores. Para a corça desaparecer em completo silêncio significava ou que a audição de Léo havia falhado, ou que a corça havia se movido de uma maneira que violava tudo o que ele entendia sobre como animais grandes se comportavam em uma floresta densa. Léo ficou ali por mais 1 minuto, ouvindo o silêncio opressivo, sentindo um arrepio de desconforto entre as omoplatas. Aquele antigo instinto de presa que vive em todo ser humano, aquele que manteve nossos ancestrais vivos quando os tigres dentes de sabre perseguiam as pastagens, estava tentando lhe dizer algo. A parte racional de sua mente descartou isso. Provavelmente havia um urso por perto. E a corça o viu e correu. Nada de incomum nisso. Mas a parte primitiva do cérebro de Léo, a parte que ainda se lembrava de quando os humanos não eram predadores de topo, insistia que algo estava errado. O silêncio parecia intencional, deliberado, como se a floresta estivesse escondendo algo. Léo balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por ter se assustado. Ele encaixou os pés nos pedais novamente e começou a pedalar, mas não conseguiu se livrar completamente da sensação.
Sua paz anterior se foi, substituída por um estado de alerta de baixo nível que fazia seus olhos examinarem a floresta mais ativamente, seus ouvidos se esforçando para captar sons que não pertenciam ali. A manhã ficou progressivamente mais escura enquanto Léo continuava subindo em direção ao cume que marcaria a junção com a trilha para a Whisperwood Basin. A cobertura de nuvens havia engrossado, transformando-se de um céu nublado cinza alto para nuvens baixas e pesadas que pareciam pressionar a montanha como um cobertor molhado. A temperatura caiu notavelmente e o vento, que estivera ausente durante toda a manhã, começou a aumentar, fazendo as árvores altas balançarem e rangerem acima. A luz difusa que se filtrava pelo dossel ficou mais fraca e difusa, transformando a floresta em uma catedral de sombras cinzas e verdes, onde a percepção de profundidade se tornava incerta. Na 9ª milha, Léo chegou à junção. Uma placa de madeira desgastada marcava a divisão, a madeira tão velha e batida que a pintura original há muito havia descascado. Ele mal conseguia distinguir as letras esculpidas, trilha fechada, condições perigosas. A placa, obviamente, estava ali há décadas, um resquício de um fechamento há muito esquecido. Musgo crescia espesso em seu lado voltado para o norte. A trilha para a Whisperwood Basin virava à esquerda, descendo abruptamente para uma ravina. Onde a trilha principal da Serpent's Crest era bem conservada, essa trilha lateral parecia pouco transitável. Galhos caídos cobriam o caminho e o piso estava coberto por um tapete espesso de agulhas de pinheiro. Léo parou, deu um longo gole de sua mochila de hidratação. Ele verificou seu telefone. Como esperado, 0 barras de sinal. Ele estava oficialmente além do alcance da civilização, dependendo inteiramente de suas próprias habilidades. Uma emoção familiar percorreu-o. A trilha para a Whisperwood Basin descia em um ângulo agressivo. Poucos minutos depois de deixar a junção, Léo sentiu como se tivesse entrado em um mundo diferente. A temperatura caiu mais uns 5 graus. A vegetação mudou drasticamente, dando lugar a enormes samambaias espada que chegavam à altura da cintura, criando um túnel verde. O Devil's Club aparecia em densos agrupamentos, seus espinhos cruéis uma ameaça constante. As árvores mudaram de forma mais dramática. Ele agora estava pedalando por uma verdadeira floresta primária. Abetos de Douglas com troncos de 2,5 metros de diâmetro se erguiam de cada lado, seus galhos mais baixos a 12 metros de altura. Cedros vermelhos ocidentais, ainda maiores, cresciam nos locais mais úmidos, suas enormes bases escoradas se espalhando largamente. Mas o que mais impressionou Léo foi o cheiro. O ar na Whisperwood Basin tinha uma qualidade diferente, mais pesado e úmido, com um odor espesso e mofado de decomposição que parecia emanar do próprio chão da floresta. A luz continuou a diminuir à medida que ele descia mais fundo. As árvores maciças criavam um dossel tão denso que parecia um crepúsculo permanente. As sombras se acumulavam nos pontos baixos, profundas e impenetráveis, e os olhos de Léo continuavam pregando peças nele, imaginando movimentos que desapareciam quando ele olhava diretamente. 20 minutos dentro da Whisperwood Basin, Léo começou a se sentir observado. Começou sutilmente, um leve arrepio entre as omoplatas, uma consciência instintiva de que não estava sozinho. A sensação persistiu, tornando-se mais forte a cada minuto. Era a mesma sensação que ele sentia em um estacionamento escuro tarde da noite. Aquele instinto de presa, avisando que olhos estavam acompanhando seus movimentos da escuridão. Ele parou várias vezes, de pé, no silêncio profundo, ouvindo, examinando a floresta. Cada vez, ele não via nada além dos troncos maciços das árvores e da densa vegetação rasteira, mas não conseguia se livrar da sensação. Sua mente racional oferecia explicações, mas seu corpo sabia melhor.
Ele se viu pedalando com tensão constante, seus olhos dardejando de um lado para o outro. Várias vezes ele captou vislumbres de movimento em sua visão periférica, formas escuras que pareciam mudar de posição quando ele não estava olhando diretamente para elas. Cada vez que parava para olhar, não havia nada lá. No que Léo estimou ser a 12ª milha, ele encontrou a primeira pegada. Ele quase passou por ela, mas algum reconhecimento inconsciente o fez parar. Ele desmontou e voltou para onde a trilha cruzava um pequeno riacho. Em uma mancha de lama exposta na margem oposta, havia uma pegada. Léo se ajoelhou ao lado dela, olhando com crescente confusão. À primeira vista, ele pensou que poderia ser uma pegada de urso. Certamente era grande o suficiente. Mas ao olhar mais de perto, a forma estava toda errada. Era mais alongada, mais plantígrada, com 5 impressões de dedos que pareciam perturbadoramente humanas. O calcanhar estava profundamente impresso, indicando que o que quer que a tenha feito andava sobre o calcanhar, como humanos e grandes símios. Léo colocou a mão ao lado da pegada para ter uma escala. A pegada tinha cerca de 45 centímetros de comprimento e 18 a 20 centímetros de largura. As impressões individuais dos dedos eram enormes. O que mais o perturbou foi a profundidade da pegada. Tinha facilmente 7 centímetros de profundidade, o que significava que o que quer que a tenha feito carregava um peso tremendo, pelo menos 200 quilos, possivelmente mais. Seu pulso começou a acelerar. Ele pegou o telefone e tirou várias fotos. Então, ele notou que não estava sozinha. Ele podia ver outras impressões na lama ao longo da margem do riacho. Ele contou pelo menos 6 pegadas distintas, todas aproximadamente do mesmo tamanho, todas mostrando aquela mesma forma errada. Elas seguiam a margem do riacho em uma linha deliberada, movendo-se rio acima para o coração da Whisperwood Basin. Léo levantou-se lentamente, suas pernas tremendo. Sua mente percorreu as possibilidades, cada uma mais improvável que a outra. Ele não queria reconhecer a única explicação que seu cérebro primitivo continuava a oferecer. Ele voltou para a bicicleta e começou a pedalar novamente, mas sua paz anterior havia desaparecido completamente. A sensação de estar sendo observado se intensificou, a ponto de ser quase insuportável. Seu coração batia forte de ansiedade. A trilha se nivelou, seguindo o riacho mais fundo na bacia. A água corria escura e silenciosa, completamente sem vida, sem peixes, sem insetos. Estava tão silenciosa e morta quanto a floresta ao redor. A segunda pegada apareceu 400 metros depois, esta cruzando a própria trilha. Estava ainda mais nítida que a primeira, pressionada profundamente na terra macia. Léo podia ver detalhes incríveis, cristas dérmicas nas almofadas dos dedos, a forma como os dedos agarraram a lama. Parecia exatamente uma pegada humana gigante. Então, ele começou a notá-las por toda parte. A trilha estava cheia de pegadas, algumas frescas, outras mais antigas. Elas se agrupavam ao longo da trilha, como se várias criaturas grandes a estivessem usando regularmente como sua estrada. E algumas eram muito recentes. Léo verificou o relógio. Já eram 10h45. Ele estava pedalando há mais de 3 horas e ainda tinha pelo menos 16 ou 24 quilômetros pela frente. A ideia de passar mais várias horas naquele lugar, cercado por essas pegadas e pela sensação opressiva de ser observado, fez seu estômago se contrair. Ele ficou tentado a voltar, mas a ideia de pedalar de volta pela bacia, sabendo que estava sendo perseguido, era de alguma forma pior. Ele decidiu seguir em frente, o mais rápido possível. Ele pegou sua lanterna de guidão e a ligou, o feixe de LED cortando o crepúsculo. A luz ajudou com a visibilidade, mas fez a escuridão ao redor parecer ainda mais opressiva. Foi quando ele ouviu o primeiro som que confirmou sua suspeita. Veio de sua esquerda,
talvez a 50 metros na floresta. Um impacto pesado e agudo, como um taco de beisebol balançado com toda a força contra uma árvore. Era muito alto e sólido para ser um galho caindo. Foi um impacto único, maciço e proposital. Léo congelou ouvindo. O som ecoou e depois desapareceu naquele silêncio opressivo. 1 minuto se passou. Suas pernas começaram a tremer. Ele disse a si mesmo que era uma coincidência, um galho caindo. Mas seu corpo sabia melhor. Seu coração martelava contra suas costelas. Ele começou a pedalar novamente, mais rápido agora, desesperado para colocar distância entre ele e o que quer que tivesse feito aquele som. Atrás dele, outro impacto ecoou pelas árvores. Depois outro, este notavelmente mais perto. Seu sangue gelou. Os sons eram deliberados, espaçados uniformemente, como se algo estivesse metodicamente batendo em árvores enquanto se movia pela floresta, seguindo-o. Ele percebeu com horror crescente que poderia ser uma forma de se coordenar com outros. A ideia de que poderia haver mais de um deles fez sua visão se estreitar de medo. Ele forçou mais os pedais, quase perdendo o controle no terreno técnico. A trilha atingiu o topo de uma elevação em um cume estreito, flanqueado por árvores maciças que formavam um túnel acima. O cheiro aqui era mais forte, aquele odor espesso e mofado de decomposição misturado com algo fétido e orgânico. Era um cheiro de animal selvagem, mas concentrado a um grau nauseante. Era o fedor de um predador misturado com o cheiro de carne velha. Seus olhos lacrimejaram e ele respirou pela boca. Um movimento chamou sua atenção. Uma sombra se destacando da base de um cedro maciço a cerca de 30 metros à frente. Léo freou bruscamente, quase voando por cima do guidão. A sombra se foi tão rapidamente quanto apareceu, derretendo-se de volta na escuridão. Mas ele tinha visto o suficiente. Algo significativamente maior que um homem, facilmente com 2,5 metros de altura, movendo-se agachado, coberto por pelos escuros e desgrenhados. Desapareceu com uma velocidade e graça que pareciam impossíveis para seu tamanho. Suas mãos tremiam, sua respiração vinha em arfadas curtas e ofegantes. Ele sabia o que tinha visto. Mais importante, ele sabia o que tinha sentido. Uma inteligência olhando de volta para ele. Uma consciência que não era nem humana nem animal. Ele ficou congelado por 20 segundos, cada músculo travado pela indecisão. Voltar ou seguir em frente e esperar superá-lo? A decisão foi tomada por ele. De trás, de volta na trilha, veio um som que ele se lembraria pelo resto de sua vida. Começou como um rugido baixo e subsônico que ele sentiu em seu peito. Depois, aumentou em tom e volume para um uivo que não era nem humano nem animal. Era um som de pura raiva animal misturada com comunicação inteligente. Uma transmissão deliberada de informação. Transmitia território, aviso e agressão. E Léo entendeu que havia invadido. Sua paralisia se quebrou. Ele subiu na bicicleta e começou a pedalar freneticamente. A trilha descia abruptamente e ele deixou a gravidade assumir, sua bicicleta ganhando velocidade a níveis perigosos. Troncos de árvores passavam borrados, pedras e raízes sacudiam seu corpo. Ele não se importava, ele precisava escapar. Às 2 horas da tarde, após quase 6 horas e meia de pedalada, Léo saiu da Whisperwood Basin para uma seção da trilha que parecia abençoadamente familiar. Ele reconheceu uma formação rochosa distinta, em forma de cogumelo, e sabia que estava a apenas cerca de 5 quilômetros do circuito principal da Serpent's Crest. O alívio o inundou com tanta força que quase o deixou tonto. Ele havia conseguido. O pior havia passado. Ele diminuiu seu ritmo frenético, seu corpo doendo, sua água quase acabando. Ele pegou uma barra de energia, pensando em descansar por um momento antes do empurrão final de volta ao estacionamento. Foi quando ele ouviu algo que transformou seu alívio em terror gelado. De 3 direções diferentes vieram chamados em resposta ao
Uivo que ele ouvira na bacia. Um do norte, à frente na trilha. Um do sul, à sua esquerda. E um diretamente à frente, talvez a 400 metros na trilha, exatamente para onde ele precisava ir. Eles estavam coordenados. Ele entendeu com certeza absoluta que as criaturas estavam conversando entre si, compartilhando informações sobre sua posição. Ele havia pedalado direto para o meio de uma emboscada coordenada. Eles o estavam rastreando, seguindo seu progresso, e agora haviam se posicionado para cercá-lo. Sua mente percorreu suas opções. A trilha à frente estava bloqueada. Voltar significava retornar à bacia, onde pelo menos um estava esperando. Sair da trilha era quase impossível de bicicleta. A decisão foi tomada por ele. De frente na trilha veio o som de algo grande se movendo pela floresta, não mais tentando ser silencioso. Passadas pesadas batiam na terra, galhos se quebravam. O que quer que fosse, estava vindo pela trilha em sua direção e estava vindo rápido. Léo virou sua bicicleta e começou a pedalar de volta em direção à bacia, seu cérebro gritando que essa era a escolha errada. Antes que ele tivesse percorrido 20 metros, outra forma apareceu na trilha à frente, uma silhueta maciça se materializando das sombras. Ele freou bruscamente, seu pneu traseiro derrapando de lado. A criatura era enorme, facilmente com mais de 2 metros de altura, apoiada nas 4 patas, em uma postura de andar sobre os nós dos dedos. Seu corpo era coberto por pelos escuros e desgrenhados. Sua cabeça se virou para ele, e mesmo a 50 metros de distância, Léo podia ver seus olhos. 2 pontos de luz amarelo-dourada que brilhavam com sua própria luminescência, acompanhando cada movimento seu com uma inteligência inconfundível. Sua respiração era um som úmido e áspero. O fedor fétido rolou sobre ele como uma onda física. Por 3 segundos, eles ficaram congelados, predador e presa. Então, a criatura atacou, seus braços maciços impulsionando-a para a frente com uma velocidade chocante. Léo reagiu com puro instinto, virando sua bicicleta para a direita, mergulhando da trilha para a floresta. Galhos chicotearam seu rosto. Seu pneu dianteiro bateu em uma raiz, mas de alguma forma ele se segurou, continuou pedalando, continuou se movendo. Atrás dele, a criatura atravessou a vegetação rasteira como um trator. Ele arriscou um olhar para trás e a viu ganhando terreno, movendo-se pelo terreno com facilidade fluida e praticada. Seu pneu dianteiro encontrou uma trilha de caça e ele a seguiu cegamente, sua bicicleta ganhando velocidade em uma descida acentuada. Ele estava completamente fora de controle, mas parar significava ser pego. A trilha de caça emergiu em uma estrada madeireira antiga e coberta de vegetação. Ele acelerou, de pé nos pedais, pensando que poderia realmente escapar. Então, ele os ouviu à frente. Mais 2 conjuntos de passadas pesadas, vindo da floresta de ambos os lados da estrada. Seu estômago despencou. Eles o estavam encurralando. A primeira criatura o estava empurrando em direção às outras. 2 formas emergiram das árvores, uma de cada lado da estrada, cortando qualquer escapatória. Eram um pouco menores, mas ainda assim maciças. Uma delas deixou cair algo que estava carregando. No breve vislumbre que Léo teve, ele viu que era um veado, ou o que restava dele, a carcaça despedaçada. A mensagem era clara. Sua mente se fragmentou. À frente, a estrada curvava para a direita. À esquerda, o terreno caía abruptamente em outra ravina. Ele podia ouvir água. Era uma opção terrível, mas era a única que ele tinha. No último segundo, ele virou à esquerda, sua bicicleta mergulhando pela encosta íngreme. A gravidade assumiu o controle. Ele acelerou pela encosta, saltando sobre pedras e troncos. Um impacto violento o lançou no ar. Ele estava voando, sua bicicleta se separando de seu corpo. Ele atingiu o chão com força, o ar sendo expulso de seus pulmões.
A dor explodiu em seu ombro esquerdo e costelas. Ele rolou pela encosta até bater em uma árvore. Por vários segundos, ele não conseguiu se mover ou respirar. Acima dele, no topo da encosta, ele os ouviu. Todas as 3 criaturas o seguiram até a beira. Elas estavam vocalizando, conversando, discutindo o que fazer a seguir. Ele se forçou a se mover. Sua bicicleta estava destruída. Ele cambaleou para ficar de pé e começou a correr em direção ao som da água. Atrás dele, ele os ouviu descendo a encosta. O riacho apareceu à frente. Ele mergulhou nele sem hesitar, correndo rio abaixo, esperando que a água mascarasse seu cheiro. Sua respiração vinha em arfadas dolorosas. Sua visão se afunilou. Foi quando ele percebeu onde estava. O riacho estava fluindo em direção ao Serpents Canyon, uma seção da floresta com penhascos dramáticos. Ele sabia que o mirante ficava a quilômetros de distância e ele não tinha mais quilômetros de fôlego. O riacho se alargou, a água ganhando velocidade. Ele ouviu o barulho de corredeiras à frente, uma cachoeira. Ele tentou sair, mas suas pernas exaustas o traíram. Seu pé ficou preso em uma rocha submersa e ele caiu, a corrente o agarrando, puxando-o para a beira. Ele se agarrou a rochas e raízes, seus dedos encontrando apoio em um galho. Ele se segurou, seu corpo esticado na corrente. O galho rangeu, depois quebrou. A corrente o agarrou novamente, mais rápido agora, a água espumando branca. A cachoeira não era enorme, talvez 12 metros, mas poderia muito bem ser o Niágara. Ele despencou pela beira. O tempo pareceu parar enquanto ele caía. O impacto com a água pareceu um soco de um gigante. Ele afundou, a corrente o puxando para baixo. Seus pulmões queimavam. Ele estava se afogando. A corrente o rolou pelo fundo. Sua cabeça rompeu a superfície. Ele ofegou, tossindo e engasgando, e se arrastou em direção à margem, desabando em uma rocha plana. Ele estava vivo. Ele rolou de costas, olhando para o céu cinzento. Sua mão foi para o capacete, encontrando a GoPro ainda presa, sua pequena luz vermelha piscando. Foi quando ele os ouviu acima no topo da cachoeira. Ele podia ouvir suas vocalizações, ouvi-los se movendo ao longo da borda do penhasco. Mas eles não desceram. Ele esperou, tenso para o confronto final. Mas os sons gradualmente desapareceram. Eles estavam indo embora. Levou 10 minutos para reunir forças para se mover. Ele estava encharcado, tremendo, seu corpo um mosaico de dor. Mas ele estava vivo e as criaturas haviam partido. A caminhada de volta levou 4 horas. Ele tropeçou pela floresta como um zumbi, seguindo o riacho rio abaixo. Quando a escuridão desceu, ele viu luzes através das árvores. Ele emergiu em uma estrada de cascalho do serviço florestal. Uma caminhonete verde do serviço de parques estava estacionada a 50 metros de distância. Um guarda florestal saiu, sua expressão mudando de surpresa para alarme. O nome do guarda era Caldwell, e ele mais tarde disse à polícia que nunca tinha visto ninguém em tão mau estado que ainda pudesse andar. Os lábios de Léo estavam azuis, seu braço esquerdo pendia em um ângulo estranho e ele estava coberto de cortes e contusões. Mas foram seus olhos que Caldwell lembrou, o olhar de 1000 jardas de alguém que viu a morte. Léo tentou explicar, mas suas palavras estavam confusas. Caldwell o envolveu em cobertores de emergência e chamou uma ambulância pelo rádio. Enquanto dirigiam, Léo continuava murmurando sobre as criaturas, sobre ser caçado. Caldwell presumiu que era hipotermia e traumatismo craniano. A ambulância os encontrou no estacionamento da Serpent's Crest. A Tacoma de Léo ainda estava lá. Enquanto os paramédicos o colocavam em uma maca, ele agarrou a manga de Caldwell. "Minha bicicleta", disse ele, sua voz rouca. "Na Whisperwood Basin. Tem uma filmagem. A câmera. Você tem que encontrá-la." Caldwell assentiu, mas Léo podia ver que ele não acreditava nele. Sua mão foi para o capacete, mas a GoPro havia sumido.
Deve ter se soltado na queda. Os 3 dias seguintes foram um borrão de quartos de hospital e interrogatórios policiais. Ele tinha 2 costelas trincadas, um ombro deslocado, uma concussão moderada e hipotermia severa. A polícia enviou uma equipe de busca. Eles encontraram a bicicleta onde ele disse que estaria, mas a GoPro estava faltando. Eles procuraram na área ao redor da cachoeira por 2 dias e não encontraram nada. Sem a filmagem, ele não tinha provas. A polícia foi simpática, mas cética. As pegadas poderiam ser de urso. Os sons poderiam ser berros de alce. As criaturas, alucinações. A conclusão oficial foi que ele encontrou uma ursa negra com filhotes, e o resto foi confabulação induzida por trauma. Léo assinou os papéis de alta e deixou o hospital em silêncio. Ele sentou-se no carro de sua irmã, olhando para as florestas verdes, sabendo que em algum lugar lá dentro algo estava observando. Algo que caçava em matilhas, algo que o deixou viver por razões que ele nunca entenderia. Nas semanas que se seguiram, ele tentou voltar à vida normal. Mas as montanhas que antes eram seu santuário, agora pareciam território inimigo. O suporte de sua bicicleta ficou vazio. À noite, quando fechava os olhos, ele estava de volta na Whisperwood Basin, ouvindo aquelas vocalizações, sentindo o peso daqueles olhares predatórios. 2 meses depois, um caminhante encontrou algo preso entre as rochas, no riacho abaixo da cachoeira. 3 dias depois, Caldwell ligou. Eles haviam encontrado sua GoPro. O dispositivo estava danificado, mas o cartão SD estava intacto. Léo dirigiu até a estação dos guardas florestais, com o coração na garganta. Caldwell abriu a filmagem em um computador. Léo se viu entrando na bacia, viu as pegadas estranhas, ouviu os impactos nas árvores. Ele se viu fugindo, a floresta passando borrada. Então veio o momento em que ele viu a primeira forma. A GoPro havia capturado um breve vislumbre de algo grande e escuro, se movendo com velocidade impossível. A filmagem continuou, mostrando sua fuga frenética. E então, naqueles 90 segundos finais, a câmera os capturou. 3 formas, movendo-se pela floresta em ambos os lados dele e atrás, seus corpos baixos, correndo sobre as 4 patas. O vídeo era de baixa qualidade. A luz ruim, a câmera balançando descontroladamente, mas por vários quadros, você podia vê-los claramente. Formas humanoides maciças, cobertas por pelos escuros, seus movimentos coordenados e propositais. A filmagem terminou quando ele atingiu a água. Caldwell assistiu à filmagem 3 vezes sem falar. Finalmente ele se recostou, seu rosto pálido. "Que diabos são essas coisas?" ele perguntou. Léo não respondeu. Ambos os homens sabiam o que acabavam de ver. Caldwell fez uma cópia e registrou um relatório, mas Léo sabia que nada resultaria daquilo. O vídeo era muito ambíguo. Os céticos diriam que as formas eram sombras, ou ursos, ou qualquer coisa, menos o que realmente eram. E talvez fosse melhor assim. Léo guardou uma cópia, armazenada em um disco rígido que ele nunca acessa. Ele não precisava assistir para se lembrar. Cada detalhe estava gravado em sua memória. Ele havia sido caçado por algo que trabalhava em conjunto com uma inteligência terrível. Ele havia sobrevivido por sorte, mas ele sabia que eles o deixaram partir. Talvez estivessem satisfeitos com o veado. Talvez estivessem brincando com ele. Ou talvez, de alguma forma que ele não conseguia entender, eles tivessem feito uma escolha. Agora, 6 meses depois, Léo vendeu sua caminhonete e se mudou para Seattle, longe das montanhas. Ele trabalha em um escritório, passa seus fins de semana em cafeterias e parques da cidade, lugares com pessoas e luzes. Ele não voltou às montanhas, ele nunca voltará. Mas às vezes, tarde da noite, ele se pergunta sobre a Whisperwood Basin. Ele se pergunta se eles ainda estão lá, aquelas coisas que caçam em matilhas. Ele se pergunta se outros os encontraram,
Ou se a floresta guarda seus segredos, ele sabe a verdade. Ele a viu naqueles olhos amarelo-dourados, sentiu-a na precisão coordenada de sua caçada. Eles estão lá fora, eles são reais e são muito mais perigosos do que qualquer um imagina, porque não caçam sozinhos. Eles caçam em matilhas.